Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos De Biasi e nesse vídeo eu vou falar sobre a câmera Sony HXR NX30, disponível para empréstimo e uso nos cursos Multicom da PUC Paraná. A gente vai conhecer um pouco mais essa câmera aqui, as suas especificações técnicas, a apresentação do equipamento com a localização dos botões, melhores formas de filmagem, captação de áudio, descarregamento do material e os cuidados que vocês precisam ter para obter a melhor imagem possível com este equipamento aqui. Então, vamos lá? A HXR NX30 é uma câmera da Sony lançada no mercado no ano de 2012 e faz parte da família de câmeras de mão da marca. Daí a sua denominação HXR, que do inglês vem e significa Handheld Camera ou algo do gênero. É importante notar que a fabricante Sony possui muitos tipos de câmera com construções diferentes, que variam desde câmera amadores até profissionais de cinema ou mesmo de broadcast, como a gente chama as câmeras de televisão. Também mais recentemente, a marca se especializou nas câmeras mirrorless e a série Alpha, que possuem um custo-benefício bem grande, mas isso é assunto para outro vídeo. As câmeras da Sony têm também característica de durarem por muitos e muitos anos. Então não quer dizer que essa aqui seja ultrapassada só porque ela foi lançada em 2012. Bom, voltando para a nossa querida aqui, ó, NX30, como eu disse, ela é uma câmera de vídeo portátil semi-profissional. Então isso quer dizer que a gente tem acesso a algumas características de produção profissional, como é a questão da captação de áudio, o áudio aqui, e os controles da imagem internos que ela dispõe. Mas a gente tem ao mesmo tempo algumas características de usuário doméstico. O que quer dizer que algumas facilidades elas são automáticas, como os acessos aos botões de maneira simplificada, que é feita aqui no corpo da câmera, vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas principalmente por conta desse menuzinho touch aqui, o que é bem interessante, principalmente para quem está começando aí a estudar a imagem, ou enfim, trabalha aí estudando essa questão da imagem. Gente, ela é uma câmera que grava no máximo em Full HD, ou seja, 1920 por 1080, com as opções de vídeo entrelaçado ou progressivo. Tecnicamente dizendo, mas também não assim indo muito além, de uma maneira simplificada, a diferença entre esses dois formatos significa que um deles grava todos os 60 quadros de maneira real e o outro grava menos quadros por segundo e os mescla de maneira a parecer que são 60 quadros por segundo, tá? Isso é feito muito, para que exista uma compressão na gravação ou para conversar com determinados formatos de transmissão televisiva. Mas a diferença entre eles é quase imperceptível e eu sugiro sempre a gravação de maneira progressiva para melhores resultados. Além desse modo Full HD, é possível também gravar no formato HD, que nesse caso gera uma imagem com o tamanho de 1280 por 720, o que pode também ser interessante. Se você não possui um computador, por exemplo, com todo aquele poder de processamento, ou busca uma imagem mais simplificada para realizar uma transmissão ou algo do gênero. Mas como que ela faz a gravação? São duas maneiras. A principal delas é uma grande vantagem e conveniência da NX30, porque aqui dentro dela a gente tem um HD externo de 96 GB. Ele permite que você grave horas e horas sem precisar se preocupar em descarregar esse material, o que é bem conveniente e também é o jeito mais comum de gravação. Alternativamente, há do lado externo um espaço para inserção de um cartão SD de gravação. Atente que não pode ser qualquer um, viu? É preciso que ele seja um cartão de classe 4 ou superior. Falando de maneira simplificada, são cartões que permitem uma gravação de um volume de dados maior em tempo menor, como é o caso da imagem, que precisa aí desse tipo de processamento. Mas a boa notícia, gente, é que hoje em dia a maior parte dos cartões SD já tem essa capacidade, então é algo que vocês
não vão precisar se preocupar caso optem por gravar em cartão. O mais conveniente, lógico, é sempre usar a memória interna dela. Bom, então agora que a gente já conheceu um pouco mais sobre a NX30, de uma forma, né, geral, vamos conhecer um pouco, né, o corpo dela? Então, gente, aqui está a nossa NX30, né? E como eu disse antes, ela possui funções profissionais. O número de botões pode não parecer muito grande por aqui, né, numa primeira vista, mas você vai ver que as funções, elas são sim muito interessantes. Então, dá só uma olhada. Luz de flash e vídeo. Ficam logo acima das lentes da câmera, na frente, e podem ser ativados pressionando o botão que se encontra na lateral. Não é uma luz muito potente, ela ajuda em alguns momentos, mas o recomendável é sempre buscar lugares iluminados para fazer as suas filmagens. Lentes. As lentes que a Sony utiliza na maioria das vezes são os conjuntos Zeiss, que é uma marca excepcional. No caso da NX30, elas são fixas e correspondem a um conjunto que funciona de 26 a 260 milímetros, atendendo aos parâmetros de grande angular e teleobjetiva. O zoom óptico da câmera é de 10 vezes. Bom, acho importante destacar que você nunca toca com os dedos sobre a lente, né? Caso precise limpar, não use álcool ou outro produto. Uma flanela de limpar óculos já é mais que o suficiente. Botão de ajuste manual. Este botão rodável é bem prático e pode ser usado para diferentes funções, definidas pelo operador. Pode ser o zoom, a íris, controle de exposição. Para definir isso, basta pressionar e segurar o botão que fica no meio, lá na frente. Um menu deve aparecer do lado direito da tela do LCD, com as funções que você quer controlar. Basta selecionar o que você quer e apertar rapidamente o botão central novamente. Ao girá-lo, o parâmetro escolhido é alterado. Tela de LCD. Nesse modelo, a tela funciona como o coração operacional da câmera. Ele possui função Touch. Aqui que operamos a maior parte dos parâmetros dessa câmera. Acessamos o menu para mudar as configurações ou assistimos ao material gravado. Vamos falar mais sobre ele ainda. Projetor. A NX30 tem uma opção bem legal para você assistir ao material gravado. Ela conta com um projetor frontal que exibe uma tela em qualquer superfície. Isso pode ser útil para você mostrar a imagem para mais alguém ou realizar a decupagem de um material. Para ativar o projetor, basta apertar o botão Projector, localizado no lado esquerdo. O facho de luz será projetado por detrás da tela de LCD. Ajuste o foco do projetor em um comando que fica em cima da tela de LCD. É recomendável que você faça esse tipo de uso em um ambiente escuro para que consiga ver a projeção com mais qualidade. Night Shot. Aperte esse botão do lado esquerdo para que a câmera altere para o modo noturno. Isso permite filmagens em ambientes com baixa luz, mas fique ligado que a imagem pode ficar com uma estética esverdeada, típica desse tipo de gravação. Indicado usar somente em casos nos quais você queira explorar esse tipo de imagem. Do lado esquerdo, você também encontra uma pequena porta com conexões específicas, uma entrada HDMI, caso queira conectar a câmera a um televisor, uma entrada USB que usamos para descarregar as imagens e um slot para inserção de cartão SD para a gravação, conforme eu já comentei anteriormente. Botão de REC e Stop. É bom saber, né? Fica do lado esquerdo da alça que seguramos, permitindo um acesso rápido no caso de gravação. Aperte uma vez para gravar, pressione outra vez novamente para parar. Botão de modo de gravação. Fica na parte de trás da câmera, do lado esquerdo. Permite a mudança do modo de gravação de vídeo para o modo de fotografia. Mas eu não recomendo vocês usarem essa câmera como máquina fotográfica. Para isso, prefira uma DSLR. Do lado esquerdo da câmera, temos ainda uma outra porta com conexões. Entrada de microfone, mas acho que ninguém usa ele por aqui, já que essa câmera possui um sistema de captação de áudio bem mais avançado, e as entradas de fone, importantíssimas para o monitoramento do áudio em tempo real. Falando em comandos de áudio, eles ficam na parte superior. Eu vou falar sobre eles mais especificamente em outra parte do vídeo.
Bom, queridos, agora que a gente já sabe de tudo isso, é hora de aprender como setar a câmera para fazer a gravação. Pois bem, então como que isso acontece? Quase tudo se passa aqui nesse querido visor de LCD. Para ligar a câmera, basta você abrir, né? Abrir ela e aí a tela já vai se acender, né? E você terá acesso a algumas informações básicas. Então a gente tem o botão de menu que está sempre, né, do lado esquerdo superior aqui, né? Com ele dá para a gente acessar os controles de configuração da câmera, né? E logo abaixo, né, os controladores de zoom e o botão para fazer a gravação. Eles podem também ser acessados pelos botões físicos da parte de cima e da parte traseira da câmera, respectivamente. Isso daí, né, a gente tem ali, né, os monitores de áudio, né, importantíssimos, pois que eles nos mostram o que de fato está sendo captado como áudio nos dois canais. Bom, a gente vai falar um pouco melhor sobre ele daqui a pouquinho, fica então ligado aí. Se você der um simples toque no meio da tela, verá mais informações operacionais do lado esquerdo. Veja só quais são. O primeiro parâmetro é a exposição. Se você deixar no modo manual, você poderá alterar ele depois, né? Isso permite deixar a imagem captada mais escura ou mais clara e ajustar isso dependendo do lugar que você estiver gravando. Veja qual é o nível ideal para você e pressione OK. Caso prefira deixar no modo automático, a câmera mesmo fará esse trabalho, mas é importante dizer, nem sempre ela acerta, então fique ligado. O ícone abaixo é o obturador. Ele também permite que deixemos no modo manual e ajuda em alguns momentos a deixar a imagem mais clara. Mas atenção também, o valor mais baixo para que a imagem seja captada de modo normal é 30. Se você colocar qualquer valor abaixo disso, a imagem captada ficará lenta, porque o obturador deixará registrando um número de frames abaixo do que a câmera comumente capta. E o último ícone, né, aqui do nosso menu é a íris, né, onde também é possível regular a abertura do diafragma da câmera para valores maiores, né, que deixam a imagem mais clara, ou menores, que deixam ela mais escura. Mas também peço atenção aqui, né, esses parâmetros ajudam a melhorar a captação da imagem, porém a Sony só deixa a gente mudar um deles por vez, ou seja, ou usar a mudança deles em uma só vez, né? Se você mexe em um deles, os outros se tornam automáticos no mesmo tempo. É um tanto ruim, né? Mas mesmo assim, né, o desafio principal é fazer a imagem ficar com a luz ideal para a gravação. Outro ponto importante, né, esses botões laterais podem mudar aí de posição, né, ou serem outros. Né? Eles podem ser configurados aí no menu em câmera áudio, na última opção, né, no último ícone, na opção que se chama My Button. Dá para colocar outros parâmetros aí, como foco, balanço de branco, entre vários e vários outros, né? No meu caso, eu setei o foco para ser controlado no anel frontal, né? Eu controlo o foco por aqui, né, por esse botãozinho, né, mas depende de cada um, eu acho mais fácil para poder gravar, né, usar aí, né, o foco. Mas antes da gente começar a gravar, mais uma questão importantíssima, é preciso verificar o balanço de branco. Mas o que é isso, balanço de branco? É a forma como a câmera enxerga as cores na sua frente. Se você não fizer isso, ela pode produzir imagens esverdeadas, mais amareladas, né? Enfim, sem qualidade, né? Então, assim, vamos ver como é que funciona, né, pra gente fazer isso. Você clica ali em menu e em seguida em câmera áudio e você vai ver as opções de balanço de branco. Você pode deixar ele no automático, no caso assim a câmera daí definirá qual é o balanço de branco, mas lembre-se, nem sempre dá certo, ou alterar para o balanço manual. Se você selecionar esse modo, você fecha, né, dá um zoom ali em alguma coisa que seja branca, né, no local onde você está gravando e aperta o botão Set. A câmera processará essa informação e aí vai fazer o ajuste de imagem.
Bom, gente, depois de tudo isso e só depois de tudo isso é que a gente pode finalmente fazer o chamado pôr para gravar, né? Então aperta o REC e se divirta. Lembrando também que existem outras configurações secundárias nos menus, mas eu não vou tratar de tudo isso aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser explorar mais ainda essa câmera, dá uma olhada no manual que pode ser acessado pelo link que eu deixei aí para vocês nos nossos comentários desse vídeo, ok? Bom, agora que a gente já está captando o vídeo, vamos aprender um pouco sobre a captação do áudio. Os controles para ele estão na parte de cima. Para isso, basta abrir aqui a janelinha transparente. Pois bem, esse é justamente um ponto forte da NX30. Os comandos de captação de áudio são muito detalhados e permite que monitoremos a entrada de até 2 áudios de fontes diferentes. Pode ser um microfone de lapela, um microfone de mão, um microfone boom, enfim, né? Nesse caso, eu tenho aqui um microfone de lapela ligado aqui em um dos canais, né? Que está no canal 1, e o boom, né? Que é esse outro aqui, né? Que está no canal 2. Esse tipo de conexão se chama XLR e é muito boa porque gera uma estabilidade na captação do áudio. Voltando aos botões, repare que em cada um dos canais temos os seguintes comandos. ATT diz respeito à sensibilidade do microfone. Minha dica é deixá-lo em 0 dB, mas é possível deixar a captação mais sensível e pegar mais ruído se você quiser. Tipo de conexões, são 3 opções: Line, mic e mic mais 48 volts. Cada uma delas diz respeito a um tipo de microfone. Para microfones de mão normal, né, esse microfone que a gente usa muito, por exemplo, em matérias jornalísticas, é melhor você deixar essa opção em mic. Para outros que possuem alimentação externa, como os lapelas e alguns tipos de booms, o ideal é deixar em mic mais 48 volts. Volume do canal. Aqui é possível deixar a captação em automático ou manual, e no caso de manual, definir o volume de som que entra em cada um dos canais. Minha sugestão é sempre usar nesse modo. Caso você queira zerar a captação de um canal, basta colocar o marcador em 0, ou caso queira captar o som, ajustar para o nível pretendido. Seleção de canal. São 2 opções: captar usando só o canal 1 ou canal 1 e 2 ao mesmo tempo. Low cut, redução de ruídos indesejados como vento ou outros que interferem na captação. Torna o microfone aí menos sensível. Tendo isso em mente, pense e planeje a captação do seu áudio da melhor forma possível. Uma dica essencialíssima é monitorar o que está sendo gravado. É possível você fazer isso, né, observando o medidor de áudio aqui na telinha, né? Ou usando fones de ouvido, tipo esses meus aqui, né? Que permitem um isolamento de ruídos externos. Só assim você consegue garantir que está gravando da melhor forma possível o seu áudio. Durante a gravação é possível também visualizar o material que está sendo gravado, né? Lógico. Então, clique, né, para isso no botão de Play, que fica na parte inferior esquerda da tela. Você será conduzido para uma outra tela onde você pode dar o play, enfim, né, conferir, dar o stop, seja lá o que for, né? Lembrando que é melhor assistir a esse material sempre com os fones de ouvido para uma melhor qualidade do áudio. Por fim, gente, fiquem atentos às baterias, né? Elas podem ser retiradas e colocadas, né, desse jeito aqui, né? Mas assim, dura bastante, tá? Só que se você precisar ligar a câmera na luz, né? Aí você usa o botãozinho, né? Assim, aqui é o negócio de AC, né? Se liga ela no AC. Ao ligar, a bateria também vai estar se carregando. Bom, agora que você já gravou, é hora de descarregar esse material. Para isso, use o kit, né, o cabo USB que vem aí no kit. Conecte ele na porta do lado esquerdo e com a USB no seu computador. O restante é bem automático. A pasta irá aparecer na sua tela e você vai poder salvá-la aí no seu computador do jeito que achar melhor.
uma dica, né? Sempre faça backup das suas imagens. E também, depois que terminar de trabalhar com a câmera, formate, jogue fora essas imagens aí, né? Antes de devolver a câmera. Afinal, você não quer ninguém bisbilhotando aí no seu trabalho depois que você entregar, né? Então, elimina essas imagens aí. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que esse tutorial tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor essa câmera. O melhor jeito de aprender agora é treinando, fazendo, filmando 1, 2, 10, 20 vezes, tá? Tomem cuidado com o equipamento, não exponham esse cara ao sol, cuidado para não derrubar, né, com quedas e coisas assim, porque isso justamente prolonga a vida deste nosso pequeno amiguinho aqui, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu esse tutorial e um forte abraço, até a próxima.